Olá, meus caros e minhas caras, alunos aqui do QI Pré-Vestibular. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia de vocês, e hoje a gente vai refletir, como vocês já viram no título, sobre a Amazônia, meus caros. Hoje é dia de falar de uma das efemérides mais importantes do ano, que é o nosso querido bioma amazônico, tão importante pra gente aqui no Brasil, pra América do Sul como um todo, já que é um bioma transfronteiriço, e também pensar na relevância mundial do bioma mais biodiverso do planeta Terra, aquele que guarda o maior patrimônio genético do planeta e que tem perspectivas futuras muito melhores do que o que a gente consegue observar hoje. Um bioma que vem sendo fortemente ameaçado. A degradação sobre o bioma amazônico é muito expressiva hoje e nos últimos anos vem sendo cada vez mais ameaçado pelas atividades antrópicas, principalmente a partir da pressão da fronteira agrícola. E para a gente entender e planejar o futuro, eu convido todos vocês, a partir de agora, a refletir um pouco mais sobre o passado, para a gente estudar e pensar nos modelos de ocupação que, ao longo da história do nosso país, ocuparam e degradaram a floresta amazônica. Começando toda essa história, no Brasil colônia, nós temos o ciclo das drogas do sertão, que, diferentemente dos ciclos atuais, não promoveu uma devastação tão expressiva assim da floresta amazônica, uma vez que era pautado em extrativismo, em diversas vezes extrativismo sustentável. Não se esqueça que a captação de madeira na floresta amazônica é secular, mas no ciclo das drogas do sertão, nós explorávamos bastante raízes, folhas, frutos, sementes, seivas, as especiarias em geral que o bioma da Amazônia poderia nos oferecer. Mas para isso, a gente não precisava se valer de tanto desmatamento, como, por exemplo, o avanço da sojicultura e da pecuária bovina precisam. Logo depois, a partir e avançando bastante já, avançando séculos, diga-se de passagem, no final do século XIX e início do século XX, damos início a um novo ciclo de exploração de recursos na floresta amazônica, promovendo a sangria da Hevea brasiliensis, a famosa seringueira. O extrativismo vegetal das seringueiras é um extrativismo promovido de forma sustentável. E dessa forma, o famoso ciclo da borracha, que se inicia no final do século XIX, também não é um grande agente de promoção do desmatamento, em hipótese alguma. O máximo que se tem é a construção de cidades e a expansão dessas mesmas cidades, mas os núcleos urbanos acabam sendo pontiformes e não areolares. Então, nós não demandamos grandes áreas devastadas da floresta para explorar o látex dos seringais. Mas, a partir principalmente do ciclo militar, nós temos o desenvolvimento de programas de incentivo ao desenvolvimento da Amazônia. E é curioso, porque a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, me faz pensar que o D de desenvolvimento talvez não seja D de desenvolvimento, mas sim D de desmatamento, porque os incentivos oferecidos pelo Estado ao avanço do capital da sojicultura, da bovinocultura, dos madeireiros, acabou sendo responsável pela grande catapulta, pela grande centelha dos principais impactos ambientais que assola a floresta amazônica. E a partir então da década de 60, 70 e 80, nós demos início aos ciclos mais nefastos de degradação ambiental desse, que é o mais rico bioma do planeta Terra. E recentemente muito se discute sobre o avanço das queimadas e também a manutenção do avanço da fronteira agrícola em direção à Amazônia, e mesmo com imagens de satélite conseguindo comprovar que o avanço assume passos cada vez mais largos em direção ao interior da floresta, a gente assume em alguns pontos uma postura negacionista em relação a isso. Mas eu estou aqui não para trazer más notícias. O meu objetivo é convidar todos vocês
a perceberem novas perspectivas, a identificarem que dá para a gente trilhar novos caminhos para a Amazônia a partir de uma terceira via, como vem sendo chamada. A terceira via da Amazônia é uma possibilidade de desenvolvimento econômico para toda a região amazônica, baseado no desenvolvimento sustentável, evidentemente, e na Amazônia 4.0, o desenvolvimento de empresas voltadas à bioeconomia, capazes de trabalhar com toda essa riqueza do patrimônio genético da Amazônia de forma sustentável, valorizando a floresta em pé ao invés da floresta deitada. E é essa valorização que nós temos condições tecnológicas no século XXI de realizar. Imagina o tanto de recurso que orbita ao entorno da economia do açaí, voltado a todo o bioma amazônico. E se a gente pudesse coletar tantos recursos como a gente coleta com o açaí, ou até mesmo ampliar, com outros tipos de raízes, frutos, sementes, folhas, seivas, a gente poderia aumentar o desenvolvimento econômico em toda a cadeia que gira ao entorno dessas grandes especiarias amazônicas. Imagina você desenvolver mais produtos à base do cupuaçu, do cacau, do dendê, do guaraná. E tudo isso é muito importante para a gente, porque a gente conseguiria, portanto, a partir dessa terceira via amazônica e do desenvolvimento de uma Amazônia 4.0, manter a floresta em pé, fazendo com que toda a população nativa mantenha-se fixa onde ela nasceu e onde ela se desenvolve, gerando cada vez mais riquezas, não só para suas famílias, como também para o país como um todo. Isso seria capaz de gerar mais recursos do que o desmatamento dessa floresta e a introdução de braquiária para a expansão da bovinocultura ou até mesmo o desmatamento da Amazônia para a produção de soja. Então, a gente pensar numa terceira via para a Amazônia é algo fundamental. E pensar, portanto, em uma captação de recursos para a floresta amazônica 4.0 é emergencial. Por isso, a gente precisa associar o conhecimento técnico-científico produzido, desenvolvido nas grandes universidades brasileiras, com o conhecimento e a apropriação desse conhecimento por parte das comunidades, dos povos nativos da floresta amazônica. Aí sim a gente vai conseguir enxergar um futuro muito melhor para a Amazônia do que o presente que a gente está traçando. Fica aqui a minha brevíssima homenagem ao bioma mais especial do planeta Terra, que é a floresta amazônica. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau.